Capítulo 7 do livro O Discípulo Radical trata sobre dependência. Ele começa falando o seguinte: os teólogos seculares da década de 60 defendiam audaciosamente que a humanidade havia atingido a maioridade e que nessas circunstâncias poderíamos dispensar Deus. Bom, John Stott começa falando sobre teólogos, sobre estudiosos na década de 60 que chegaram à conclusão de que eles agora alcançaram um nível de maturidade tal que eles não precisariam mais depender de Deus, mas pelo contrário, eles seriam autossuficientes para agir, para atuar e etc. E me parece que grande parte da igreja evangélica tem pensado dessa forma, né? Eles são independentes de Deus. Eles são autossuficientes, eles são quase deuses já, né? Se não deuses. Eles mandam em Deus, eles dão ordem para Deus, eles determinam, né? Você conhece a teologia do determinismo? Você tem que determinar. Quer dizer, você não termina a oração dizendo que seja feita a sua vontade. Você determina a vontade de Deus. E é assim que muitos têm caminhado já há muitos anos. John Stott, então, ele conta algumas experiências que ele teve aqui. Uma dessas experiências, na página 86, é sobre um acidente que ele sofre em casa e aí ele tem que ficar de cama. E ele reflete sobre a oração do Pai Nosso. E a segunda metade da oração do Pai Nosso, né, que fala sobre o pão de cada dia, o perdão dos pecados e livra-nos do mal, ok? A segunda metade da oração do Pai Nosso aqui, né? Ele traz uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais profunda para a nossa reflexão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E livra-nos do mal. Amém. Essa segunda metade da oração aqui do Pai Nosso, ele fala o seguinte, olha, que nós precisamos aprender a depender de Deus pelo pão de cada dia, quer dizer, as necessidades que temos diárias. E é interessante essa reflexão, se nós fôssemos aprofundar um pouco essa reflexão. E eu estou construindo um pensamento aqui bem simples, daqui a pouco eu vou aprofundar uma questão aqui que vai fazer a total diferença na sua vida. Então aguarde, ok? Aguarde que é isso mesmo. Mas se nós fôssemos aprofundar somente essa questão aqui do pão de cada dia, a gente vai ver que quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, em sentido a Canaã, eles estão ali peregrinando e Deus fala assim, olha, é o seguinte, eu vou alimentar vocês durante esse tempo, eu vou enviar um maná do céu para vocês, ok? Mas, vocês vão colher a cada manhã esse maná e vão se manter com ele. Não faça estoque. Deus fala assim, não faça estoque. Não guarde para o dia seguinte. Porque se você guardar, vai apodrecer e vai cheirar mal, vai feder. Algumas pessoas não confiam em Deus e fazem o quê? E começam a guardar e apodrece e cheira mal. E Deus pega firme com eles depois. Porque a ideia de Deus era causar naquelas pessoas uma confiança, para que elas dependessem e confiassem em Deus. Só depende de Deus quem confia em Deus. Quem não confia em Deus faz plano B. Começou a entender um pouquinho? Quem não confia em Deus, ora, coloca nas mãos de Deus, mas faz um plano B, porque vai que... E a dúvida, eu costumo dizer que a dúvida é a fé do diabo. Se a fé de Deus é a certeza, a dúvida é o contraponto à certeza. A dúvida, então, se a certeza tem a ver com a fé em Deus, a dúvida tem a ver com o diabo. Então, a fé do diabo chama-se dúvida. Se você é do tipo de pessoa que ora, que coloca nas mãos de Deus e tudo, mas sempre faz um plano B, porque vai que Deus falha, vai que isso, vai que Deus, né, não... Porque a gente costuma fazer muito isso, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor, mas... E a gente quer resolver. E a gente quer colocar a nossa mão.
Porque é tão de Deus, tem que ser isso, tem que Deus confirmou e tal. Pô, se Deus falou, se Deus confirmou, etc e tal, tem gente que fala assim, então deixa com Deus. O que for de Deus nesse processo, ele vai permanecer. Se a dependência é de Deus, então tá com Deus. Agora, se é algo que você tem que fazer, então vai e faz. Aí não é Deus. Nós devemos depender de Deus no quê? Naquilo que não nos cabe. Aquilo que não nos cabe é com o Senhor. Aquilo que nos cabe, nós dependemos da sabedoria, nós dependemos da graça, nós dependemos da saúde, nós dependemos daquilo que nós não podemos fazer. Então Deus vem e faz isso em nós. E nós vamos lá e executamos. Agora, tem coisas que fogem da nossa alçada. Aí entra a total dependência de Deus. No perdão dos nossos pecados, depender de Deus, perdoa os nossos pecados. Tem pessoas que não conseguem entender ainda que foram perdoadas por Deus e elas ficam incessantemente buscando tentar aliviar esse sentimento de culpa, fazendo isso e aquilo, tentando obedecer a Deus a qualquer custo, fazendo votos, promessas, para ver se de alguma forma, fazendo jejuns, fazendo campanhas, para ver se de alguma forma ela ameniza a culpa que ela tem, ela consegue alcançar um pouquinho do perdão de Deus. Isso é clássico de uma pessoa que não sabe viver a dependência de Deus e não compreendeu a vida com Deus ainda. E ele encerra, essa tríade que ele faz aqui, livramento do mal. O Senhor é o único que pode nos livrar do mal. O Senhor é o único que pode nos livrar do mal, que eu digo é de Satanás, suas artimanhas, os seus anjos caídos, os demônios, enfim. O Senhor é o único que pode fazer. Parece que isso é tão óbvio, mas parece que para grande parte não é. É óbvio para a gente, mas para muitas pessoas não é. Por quê? Porque quando ela fica sabendo que alguém fez um trabalho de feitiçaria, a primeira coisa que ela vai fazer é um trabalho para desfazer o trabalho. Quando ela fica sabendo que aconteceu alguma coisa de ruim, logo ela vai fazer uma campanha para ver se essa atitude que ela tomou, esse esforço dela, de alguma forma, livra ela do mal. É ou não é? Você abre a Bíblia no Salmo 91 na porta da sua casa, por quê? Porque você quer criar um escudo protetor ali, você quer estar no controle disso e de alguma forma você quer livrar-se do mal. Quando na verdade o relacionamento de dependência com Deus nos livra do mal. Então John Stott traz um pouco essas questões aqui. E ele diz que o lugar que o discípulo radical deve estar é na dependência gerada em Deus, com Deus e para Deus. Ele conta uma outra experiência aqui que eu não vou abordar, mas eu quero abordar alguns pontos específicos que ele trata aqui na página 90 em diante. Ele fala sobre 5 pontos da dependência. Primeiro, agradeça a Deus. Uma vida de dependência de Deus é uma vida que agradece a Deus, grata. Segundo, uma vida que depende de Deus, ela confessa os seus pecados. Terceiro, uma vida que depende de Deus, ela aceita as humilhações. Ele trata sobre o que são essas humilhações aqui. 4. Uma vida que depende de Deus não se preocupa com status de maneira nenhuma. E se você parar para perceber, você vai ver que grande parte das situações que a gente se autodefende é porque a gente quer evitar a humilhação, a gente quer inflar o nosso ego ou defender a nossa própria honra. E 5. Uma vida que depende de Deus usa o senso de humor, não leva tudo tão a sério a todo momento. Aí ele entra dando um exemplo aqui do filme Conduzindo Miss Daisy, que é muito interessante esse filme, se você não assistiu, vale a pena. E ele encerra aqui falando a respeito na página 92, temos dado prioridade às coisas e não às pessoas. Temos construído uma civilização mais baseada em coisas do que em pessoas. Os idosos são menosprezados porque são pura e simplesmente pessoas, cujo único valor está em ser uma pessoa
e não mais no que produz. Perceba que a sociedade que não valoriza um idoso é uma sociedade que não valoriza pessoas. Por quê? O idoso, a única coisa que tem para oferecer, na sua grande maioria, é ele como pessoa. Ele não tem coisas para oferecer. Por isso que eu acho muito estranho cristãos que nunca visitaram o asilo da sua cidade. Lá só tem pessoas, né? Lá não tem gente que vai dar dízimo e oferta e vai para minha igreja. Lá não tem gente que vai, você ganha para Jesus, né? Como alguns dizem, e aí eles vão fazer isso com outros e vão multiplicar. Lá não tem. Lá só tem uma alma, que no dia seguinte pode ser que nem esteja mais lá. A gente consegue analisar um pouco mais profundamente o que as pessoas valorizam a partir daquilo que elas fazem com os idosos. O que pode o idoso dar ao meu favor? Algum idoso jogado, abandonado por aí, principalmente. O plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês que ficaram aqui comigo. Ok? Nessas duas plataformas aqui. Se tiver alguma pergunta, coloquem. Eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês agora. Eu esperei esse momento aqui para aprofundar um pouquinho mais com vocês. Quando Adão e Eva estão no jardim e ali vem aquela tentação, olha, se você comer desse fruto aqui, você vai ser como Deus. Você não vai conhecer, né, todo bem e todo mal. Quando a serpente fala isso com Adão, aliás, com Eva, ela está trazendo uma realidade nova para Eva. Em outras palavras, ela está dizendo assim: Eva, é o seguinte, se você comer desse fruto aqui, você vai ser independente. Porque você vai ser como Deus. Se você vai ser como Deus, você vai saber e ter o que Deus sabe e o que Deus tem. Você não vai precisar de Deus mais. Olha só quanto poder você vai ter. Seja independente, Eva. Mas ele disse que eu vou morrer. Claro que você não vai morrer. Você vai ser como ele. A tentação não foi o fruto. Porque como o próprio texto diz, tinha muitos frutos ali. E o que nós acreditamos é que não havia fome. Então não havia necessidade de comer do fruto. Não tinha necessidade de comer, porque não havia fome. Não havia fome porque o ser humano não morria. Não havia nada desse sentimento que temos hoje aqui para sobrevivência, por exemplo. Não tinha isso. O organismo era diferente também. E aí Eva é seduzida pela ideia da independência. E ela come, depois Adão vem e come também, e ambos, com essa atitude, buscam independência. Quando nós perguntamos para as pessoas qual foi o pecado de Adão e Eva no Éden, as pessoas dizem que foi desobediência. Mas não, o pecado não foi a desobediência, o pecado ali é a independência. E isso dá origem à ideia de que pecado é ser independente de Deus. E é isso que esse capítulo trata. Algumas pessoas perguntam, mas Everton, é pecado isso, é pecado isso, aquilo e tal. Pecado é buscar a independência de Deus. Pecado é eu agir e reagir de maneira independente de Deus. Pecado é eu colocar Deus de lado e seguir a minha vida do jeito que eu quero. Isso é pecado. Pessoas estão pregando no púlpito, mas estão vivendo em pecado porque são independentes de Deus, são autossuficientes. Pessoas estão tendo cargos, pessoas falam em nome de Deus, mas são independentes de Deus, porque uma vida com Deus não se faz sabendo sobre Ele, pregando sobre Ele ou orando para Ele. Uma vida com Deus se faz sendo dependente de Deus. E a dependência traz um sentimento de humilhação em determinados momentos, e você vai ver que o capítulo fala sobre isso. E se nós não aprendermos a nos humilhar, quer dizer, aquele que não aprende a ser dependente de Deus, não aprende a se humilhar, não aprende a
encontrar e aceitar a ajuda dos próprios irmãos, porque nós somos codependentes uns dos outros. Se somos corpo de Cristo, se fazemos parte do corpo de Cristo, automaticamente nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros e me assusta ver uma igreja hoje que é independente uns dos outros, são autossuficientes. Parece-me a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. Vocês dizem, rico sou, tenho tudo, não temos falta de nada. São independentes, autossuficientes. Nós precisamos aprender a depender de Deus e a necessitar uns dos outros. Ah, mas é muita humilhação, mas a cruz não é para qualquer um, é para quem entende que esse mundo não nos pertence e que nós somos humilhados nesse mundo mesmo. A cruz não é para qualquer um, não é qualquer Zé Ruela que se diz evangélico por aí, que vai compreender a mensagem da cruz e vai vivê-la nesse mundo. Não é qualquer um, é a grande minoria que vai fazer isso. A grande maioria quer os holofotes, a grande maioria quer ser autossuficiente, a grande maioria bate no peito e fala assim, eu tenho todo o poder, eu faço tudo, eu determino e acontece, porque eu sou o filho de Deus, que é o dono do ouro, da prata, etc e tal, e eu sou. A grande maioria bate no peito e fala, eu sou. A grande maioria vai e coloca aqui, olha, Deus, eu estou dando isso, e eu exijo que tenha aquilo. Essa é a grande maioria. Mas na verdade, isso é pecado. O que é pecado? É mentir? É roubar? Adulterar? E tal? Não. Não. Tudo isso é consequência de ser independente de Deus. Se você até então não estava entendendo o que é o pecado na sua vida, entenda que pecado é você ser independente de Deus. Qualquer outra coisa, a mentira, o adultério, a fornicação, o roubo, tudo, qualquer outra coisa, é consequência de quem decidiu ser independente de Deus. Isso é pecado. Então pare e reflita um pouco. Até onde você tem coragem de levar uma vida dependente de Deus? Até onde? Ele encerra, e eu encerro com ele aqui, né, para nós orarmos aqui também. Vou ler alguma mensagem aqui, nós vamos orar. Às vezes ouço pessoas idosas, incluindo cristãos que deveriam ter mais entendimento, dizerem, não quero ser um peso para ninguém, preste atenção nisso. Estou feliz em continuar vivendo enquanto puder cuidar de mim, mas se eu viver e me tornar um peso, prefiro morrer. Isso está errado, diz John Stott. Todos nós estamos destinados a ser um peso para os outros. Você está destinado a ser um peso para mim e eu destinado a ser um peso para você. E a vida familiar, incluindo a vida da família da igreja local, deveria ser de responsabilidade mútua. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. E eu ser pesado para você e você para mim às vezes, e isso faz parte, nós devemos fazer isso de maneira mútua, nós nos ajudarmos. Mas o que a gente faz? Busca independência. O próprio Cristo provou na dignidade da dependência. Ele nasceu como um bebê totalmente dependente dos cuidados da mãe. Precisou ser alimentado, trocado, apoiado para não cair. Mesmo assim, ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se totalmente dependente, com os membros perfurados, esticados, incapaz de se mover. Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não pode destituir uma pessoa de uma dignidade, de seu valor supremo. E se a dependência foi adequada para Deus, o Deus do universo, certamente é apropriada para nós. Quer dizer, a dependência de Deus não tira a nossa dignidade, pelo contrário,
nos torna pessoas mais semelhantes a Cristo. Esse é o nosso devocional de hoje, capítulo 7 do livro O Discípulo Radical. Ok? Lembrando que toda essa série logo vai estar no Detox. Se você não faz parte do Detox, clica, entre no curso chamado Detox, tem mais de 40 aulas ali. Ali você vai ter toda essa série também de devocionais aqui do Discípulo Radical. E também tem acesso imediato a um grupo exclusivo no WhatsApp, o grupo dos Discípulos Radicais, onde a gente debate, coloca comentários, responde perguntas e tem comunhão. Sabe o que está sendo legal no grupo? A gente está descobrindo pessoas que moram na mesma cidade, na mesma região, que vão começar a se reunir daqui a pouco, sem instituição, sem donos, sem denominações, sem CNPJ, sem estruturas que vão sugar dízimos de ofertas, etc., para que elas possam ser edificadas, cuidadas e cuidando umas das outras, viver como família de Cristo. Isso é fundamental. Então, link na bio, entre para o Detox. Célio, palavra forte. Para quem entende a palavra de Deus, sabe que é pura e verdade, pura verdade. Legal, Célio, glória a Deus. Vamos lá, jogados, bora lá, bora. 2 minutinhos aqui, a gente vai tirar um tempinho de oração. Tirar um minutinho de oração aqui para você começar bem a sua terça-feira na presença de Deus. Uma palavra ministrada para o seu coração aqui para que você reflita. Vamos ser dependentes de Deus, vamos compreender melhor essa questão da dependência do Senhor, que é extremamente necessário para a nossa vida. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Sei que é difícil. Sei que é difícil. Mas é necessário nós aprendermos a sermos dependentes de Deus. É necessário a gente quebrar o nosso orgulho próprio. Quando a gente faz isso, a gente consegue quebrar as algemas do pecado que nos dominam. Só tem uma forma da gente quebrar as prisões do pecado. Só tem uma maneira: sermos dependentes do Senhor. Quando a gente faz isso, ponto. A gente não é dominado pelo pecado mais. Olha, o som dessa canção é uma canção bonita, chamada Bondade de Deus. Como é que você está? Como é que você acordou hoje? Acordou muito legal? Acordou muito bem? Meio confuso, meio confusa talvez? Sabe que tem razões para agradecer a Deus, mas está com o coração pesado. Vamos agradecer, vamos orar a Deus. Tenho convicção que seu dia vai ser diferente da forma que você acordou, se você acordou assim. Vai ser diferente, vai ser. Senhor, nós colocamos nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Nós exaltamos, nós glorificamos, nós nos entregamos diante do Senhor. O culto que o Senhor quer de nós, ó Deus, é esse culto racional, quer dizer, a nossa consciência diante do Senhor, sendo dependente do Senhor. Então nós declaramos a nossa dependência, a nossa necessidade do Senhor. Exaltamos o Senhor, ó Deus, obrigado por tudo. E é o único pedido que eu faço para o Senhor hoje, é que Teu Espírito encontre liberdade no nosso coração. Encontre, Deus, espaço em nosso coração, para que gere essa fé, gere confiança no Senhor. Automaticamente seremos dependentes, viveremos como pessoas dependentes, como pessoas gratas, ó Deus, todos os dias, e como aqueles, ó Deus, que sabem viver um dia de cada vez, como o Senhor ensinou aquele povo no deserto. Ensina-nos, ó Deus, a viver na dependência do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a assentar as nossas ideias e vivermos de acordo com os Teus desígnios, os Teus propósitos. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida de humilhação quando necessário. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, jogados. Obrigado por esse tempo aqui comigo. Todas as dezenas e dezenas de pessoas que ficaram aqui conosco nas duas plataformas. Temos uma aqui com algumas pessoas e algumas aqui com algumas dezenas de pessoas.
beijo no seu coração.